Você conhece a Europa feudal? mais conhecida como Idade das Trevas? Se você não conhece, você vai conhecer agora no... Você sabia. Então puxa a vinheta. E aí galera, eu sou o Johnny. Eu sou o Gleidson. Iremos falar agora sobre a Idade Média. Que corresponde ao período da queda do Império Romano até a queda do Império Bizantino. É conhecida também como Idade das Trevas. Foi uma época de profundas mudanças, dificuldades e insegurança para a Europa Ocidental. Foi um período de preparações e estímulo no silêncio que conventos de... De novo, vai. Continua. Foi um período de preparações e estímulo no silêncio dos conventores das ordens religiosas. Este período foi um elo de ligação entre a Antiguidade Clássica e a Europa Moderna. Feudalismo. Foi um modo de organização social e político baseado nas relações sérvias. Tinha como principal característica Poder descentralizado, economia baseada na agricultura. trabalho realizado por servos, ou seja, pelos escravos. Política. A base era a relação de vassalagem e suzerania. O suzerano dava ao servo um lote de terra e este lhe prestava. Vai. O suzerano dava ao servo um lote de terra e este prestava juramento de fidelidade ao trabalho. Em troca de proteção e um lugar no sistema de... produção. Sociedade. Tinha pouca mobilidade e era hierarquizada. A nobreza feudal era que administrava a terra. Recolhiam impostos dos camponeses. O clero era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Além disso, recolhiam o dízimo e não precisavam pagar impostos. Os servos e pequenos artesãos vinham depois. Estes tinham que pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais. Os servos não revoltavam porque recebiam proteção do senhor feudal e temiam punição da igreja. E a vida dos nobres era confortável, quando não estavam em combate. Já os servos levaram uma vida penosa, trabalhavam todos os dias sem descanso. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. Economia. Baseada praticamente na agricultura, sistema rural. A base econômica desse sistema era o feudo, pois quem possuía mais terra tinha mais poder. O feudo era dividido manso, senhorial e domínio. Manso, sérvio, arrendada aos servos. Manso comunal, terra comum de todos. Era constituído por castelo, igreja ou capela, áreas de cultivo, vila, camponesa, estábulo, moinho, celeiro, bosque, etc. A riqueza não era o dinheiro, sim a terra, que era um dos grandes latifúndios. A vida humana na Europa tinha sido possível sem o trabalho dos camponeses. Religião. O cenário era dominado da Igreja Católica. Ele influenciava do modo de pensar nas formas do comportamento neste período. Aos poucos, o cristianismo chegou a Roma e se espalhou por todo o império, até torná-lo uma religião oficial. Na Europa medieval. Vai. Na Europa medieval. Na Europa... Claro, vai. Na Europa medieval, quase todos eram analfabetos. Geralmente, só os padres e os monges sabiam ler e escrever. A igreja era dona da maioria dos livros que existiam. As poucas escolas que existiam eram da igreja, e os professores eram os padres e os monges.
O idioma oficial era o latim, o alfabeto também costumava ser do latim. A igreja organizou e parecia com o Estado romano. O papel do Papa seria o imperador da Igreja Católica. A arte também foi influenciada. A arte também foi influenciada pela religião. A arte também foi. Caraca, velho! Juliana! Juliana 2 aqui. A arte também foi influenciada pela religiosidade da época, que retratavam passagens bíblicas e ensinamentos religiosos. Podemos dar destaque aos vitrais e às pinturas. Era uma forma de ensinar a doutrina religiosa para a população. Guerras. Era uma forma de obter poder. Os senhores feudais se envolviam em guerras para aumentar suas terras e, com isso, aumentar seu poder. Os cavaleiros eram a base do exército medieval. Eles eram famosos por sua coragem e lealdade aos nobres, que moravam aos castelos fortificados, projetados com moradia e sistema de proteção. E aí, galera, esse foi o nosso vídeo de trabalho de história sobre a Europa feudal. Valeu e muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo.